Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos mostrar uma outra forma de utilizar a função procx que é muito interessante, que é o retorno de várias colunas simultaneamente, tá? Por exemplo, nessa estrutura aqui, nós encontramos a nossa base de dados, né? Que é claro, lembrando que as demonstrações elas são montadas em cenários mais simples para o aluno entender, né, o conceito da configuração. Mas na prática, é claro que a base de dados ela fica numa planilha separada do painel de consulta, tá? Que a gente deixa tudo junto para facilitar o entendimento do aluno. Mas nesse caso aqui, qual seria o retorno necessário? Por exemplo, nós temos aqui uma lista suspensa, onde nós podemos escolher o nome do representante que será analisado, tá? Você vai aprender mais adiante como se cria listas suspensas no Excel, tá? Então, por exemplo, nesse caso, quando eu escolher um determinado nome, ele vai ter que me retornar, no caso, o fornecedor, a cidade e o tipo de entrega que foi feita naquele contrato. Então, aqui eu encontro fornecedor, cidade e entrega. Só que nesse caso aqui, eu tenho três células onde eu deveria utilizar a função procx ou a função procv, caso você ainda não conheça, está conhecendo agora a função procx, tá? Então eu teria que fazer de maneira isolada. Por exemplo, só para você ter uma noção, se eu fosse usar a função procv, que é a função mais popular, vou chamar aqui a função procv. Nesse nosso caso agora, ele me pergunta qual é o dado que eu tenho, que é a Maria, ponto e vírgula, em qual matriz encontrarei aquela informação. Vou selecionar essa tabela inteira, Ctrl Shift seta para o lado. Se ele pegou todas, aí eu vou ter que fazer com o mouse, ó. Seleciono aqui esse comecinho e para descer até o final, Ctrl Shift seta para baixo. Aí ele vai até o final, caso você tenha uma base de dados muito grande. Então essa é a minha matriz de retorno, ponto e vírgula. E aqui está a diferença. Eu preciso informar para o Excel qual é a coluna, o número da coluna que contém o resultado que eu desejo. Nesse caso, o número da coluna é a coluna número 3, a coluna número 2, né? Porque aqui, ó, fornecedor, ele se encontra na coluna 2. Coluna 1, representante, coluna 2, fornecedor, coluna 3, cidade e assim por diante. Então, coluna 2, ponto e vírgula. Nível de precisão, é claro que é o mais exato, porque ele só pode me trazer o resultado desta pessoa que eu escolhi aqui. Coloco o número 0 ou escolho a opção falso, fechou o parênteses e está pronto. Tá? Nesse caso aqui, é claro, ele vai me retornar o primeiro registro da Ana Maria. Tá? Os outros ele vai ignorar. Só que nesse caso aqui está perfeito, é o que eu preciso, só que é claro, eu tenho que repetir a mesma manobra para a coluna de cidade, e eu tenho que repetir a mesma manobra para a coluna de entrega, ou seja, eu vou ter que repetir esta fórmula mais 2 vezes. E aí é que vem a diferença. Você utilizando a função procx com apenas uma única utilização, ele já vai preencher as outras colunas automaticamente. Então vamos ver agora como é que se utiliza esta função. Eu vou clicar aqui, eu vou apagar, né? Então vou mostrar para você agora. Vamos acionar a função procx igual procx, que é a nova função do 365. Ele chega perguntando qual é a sua informação de referência. Então, informação de referência é essa aqui, ó. Quero que ele procure a Ana Maria, ponto e vírgula. E agora é que vem a diferença. Bom, nesse caso aqui antes, né? Ele pergunta: onde eu encontro este nome? Em qual coluna? Os nomes estão todos nesta coluna daqui. Então vou acionar as teclas Ctrl Shift seta para baixo. Ele seleciona toda a coluna automaticamente. Ponto e vírgula. Assim que eu acionei ponto e vírgula, aqui está a diferença, tá? Ao invés de eu selecionar apenas uma única coluna, a matriz de retorno, ou seja, em qual coluna se encontra a resposta que você quer. Só que eu quero pegar as respostas das 3 colunas. Então, ao invés de eu selecionar somente a coluna fornecedor, eu vou selecionar as 3 primeiras, eu desço um pouquinho aqui, né? Eu dou um Ctrl Shift seta para baixo, para ele terminar de fazer o preenchimento para mim. Está aqui a grande diferença. Ao invés de eu selecionar
uma única coluna, eu selecionei as três, tá? Ponto e vírgula aqui, simples assim, e já podemos finalizar esta função. Podemos fechar aqui o parêntese e pressionamos Enter. E veja lá, ele já preencheu automaticamente as duas outras colunas. Então, ou seja, eu executei a função uma única vez nesta primeira célula. É claro que ele já distribuiu, é claro que a sequência aqui tem que estar na ordem correta, né? Fornecedor, cidade, entrega. Fornecedor, cidade, entrega. Mas na grande maioria dos casos, dificilmente você vai encontrar uma montagem diferente, tá legal? Então, com apenas uma única função, um único acionamento, você consegue replicar aquela fórmula diversas vezes nas demais colunas que você precisar, tá bom? Então, muito simples, muito prático e muito eficiente. Vale a pena dominar essa técnica, tá? Pratique esta manobra, tá legal? E é claro, nas próximas aulas continuaremos mostrando as facetas desta nova função aqui do Excel, que é o ProcX, que é uma função que é altamente recomendado que você domine profissionalmente, tá legal? Por enquanto é só isso aqui. Obrigado pela atenção. Na próxima aula temos mais vídeos para você.